Todos os meses, mais de 2 milhões deixam os cofres públicos. Em apenas 3 meses, mais de 7 milhões. Dinheiro suficiente para construir escolas, reformar unidades de saúde, ampliar creches, recuperar bairros inteiros. Olá, amigos de Valparaíso de Goiás, eu sou o Carlos Panella. E eu queria deixar uma pergunta no ar para você, cidadão do Valparaíso. Qual o futuro que você espera de Valparaíso? Qual o futuro? Fica essa pergunta no ar para você, cidadão do Valparaíso de Goiás. Mas esse dinheiro foi destinado a um contrato de limpeza urbana. E a pergunta que esta reportagem faz é direta. Quem está protegendo o dinheiro do cidadão? Porque quando contratos milionários atravessam anos, acumulam sucessivos aditivos e continuam consumindo recursos públicos, a sociedade não espera discursos, ela espera fiscalização. E é exatamente aí que começam os questionamentos. O contrato analisado chegou ao 15º termo aditivo, 15. Isso significa 15 oportunidades para a administração pública justificar tecnicamente por que esse contrato continua sendo prorrogado. O que chama a atenção é o fiscal de contrato, a senhora Josélia Pereira Cardoso Leão, a esposa do pré-candidato a deputado estadual Pablo Mossoró. A pergunta é inevitável. Por quê? O que aconteceu para que esse contrato precisasse ser renovado tantas vezes? Existiram estudos técnicos? Existiram auditorias independentes? Ou simplesmente renovou-se porque era mais fácil renovar? Porque contrato público não pode se transformar em rotina automática. Cada aditivo representa mais dinheiro público. E quanto maior o valor, maior deve ser a fiscalização. Durante esta investigação documental, encontramos um relatório elaborado com base em fontes públicas que reúne informações relevantes sobre empresas e pessoas ligadas ao grupo empresarial contratado. O próprio relatório deixa claro que seus achados são provenientes da web, representam indícios e não equivalem por si só a provas definitivas. Ainda assim, eles apontam elementos que normalmente exigem atenção redobrada por parte dos gestores públicos. Entre esses elementos estão referências a elevado número de processos envolvendo empresas do grupo, bloqueio judicial de 2,5 milhões relacionado a Quebec Ambiental em outro contexto contratual, investigações conduzidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e por uma comissão especial de inquérito em Goiânia, além da menção a risco elevado de compliance no relatório. O relatório lista dezenas de processos envolvendo a empresa, incluindo ações de rescisão contratual, ações de indenização, execuções judiciais, litígios com prefeituras e autarquias de saneamento, disputas relacionadas a contratos públicos. Exemplos citados no relatório: Departamento de Água e Esgoto de Americana, Prefeitura de Limeira e Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. O relatório aponta a participação societária em diversas empresas do Grupo Quebec, incluindo Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S.A., Consórcio Limpa GYN, SPS de Saneamento, Empresas de Construção e Concessão. A Lei 14.133/2021 não proíbe automaticamente a contratação de empresa em recuperação judicial. Porém, a administração pública deve verificar capacidade econômico-financeira, capacidade operacional, garantias contratuais, risco de inadimplemento, ponto de atenção. Se a Prefeitura não realizou análise robusta da capacidade financeira, isso pode caracterizar falha de gestão e de fiscalização, embora não seja prova de fraude. Isso gera uma hipótese relevante. Se o mesmo grupo empresarial possui contratos em Valparaíso de Goiás, é legítimo questionar se as medições foram conferidas adequadamente. Os serviços pagos correspondem ao executado. Houve sobrepreço. Houve aditivos excessivos. Houve fiscalização efetiva. Esses são questionamentos legítimos, não conclusões. Isso significa que havia razões para reforçar os mecanismos de controle.
não para condenar previamente, mas para fiscalizar ainda mais, porque quando existem sinais públicos de risco, a administração responsável não reduz o controle, ela aumenta. Existe uma pergunta que a população de Valparaíso de Goiás merece ver respondida. Até onde vai a responsabilidade de quem autoriza, ordena e paga contratos milionários com dinheiro público? No caso que estamos analisando, envolvendo a Quebec Ambiental, surge um elemento que merece atenção especial. O ordenador de despesas, o senhor Milton dos Reis Pinto, justamente o secretário de Finanças de Valparaíso, que, segundo matéria publicada pelo jornal Opção, foi tornado réu em uma ação de improbidade administrativa que apura supostas fraudes em contratos do município. É importante ressaltar: ser réu não significa ser condenado, mas também seria irresponsável ignorar esse fato quando estamos analisando novos contratos públicos nos quais o mesmo agente aparece exercendo o papel decisório. E aqui está a pergunta que a população de Valparaíso precisa fazer. Qual foi exatamente o papel de Milton dos Reis no contrato da Quebec Ambiental? Ele apenas assinou, autorizou pagamentos, determinou a contratação, fiscalizou a execução? Ou existem outros documentos que possam revelar como esse contrato foi conduzido? Porque o problema não é simplesmente existir um contrato. O problema é quando contratos públicos começam a levantar perguntas que a própria administração precisa responder. A reportagem do jornal Opção relata que o Ministério Público apontou, em outro processo, supostas irregularidades envolvendo formação de preços, empresas relacionadas, exigências específicas em edital e pagamentos por serviços que, segundo a acusação, não teriam sido realizados. Porque dinheiro público não pode funcionar na base da confiança. Confiança se constrói com documento. E quando o mesmo agente público aparece novamente no centro de contratos que envolvem recursos municipais, a imprensa e a sociedade têm todo o direito de perguntar: quem está fiscalizando quem? A pergunta não é se alguém é culpado. A justiça decidirá isso. A pergunta é muito mais simples. Valparaíso está conseguindo provar que cada real pago à Quebec Ambiental correspondeu de fato ao serviço contratado? Se a resposta for sim, que apresentem as provas. Porque quando o dinheiro é público, transparência não é favor, é obrigação. O curioso é que a gestão do atual prefeito é a mesma do ex-prefeito, agora pré-candidato a deputado estadual, Pábio Mossoró. Seria poder continuado ou acordo político de aliados? Estamos de novo diante da velha política ou não existe fiscalização de fato? Eu sou NB7, jornalismo do entorno, e deixo aqui a minha contribuição.